Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no capítulo 17 ou 18 de 1 Reis. Versículo 15. Nós acabamos de nos apresentar, na mesa do Senhor. E como a Vanessa falou, o que dá significado a tudo isso é a presença dele. E nós temos aqui dois profetas, o primeiro é esse aqui que eu vou colocar, capítulo 18, versículo 15, que é o profeta Elias. 1 Reis 18, 15. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Aí você passa a página um pouquinho, você vai para 2 Reis. Você vai encontrar em 2 Reis o profeta Elias. Capítulo 3, versículo 14. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou. Se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Eu selecionei esses dois versos, Um profeta Elias e o outro profeta Eliseu, porque eles usavam essa expressão, o Deus em cuja presença eu estou, não é estarei não, eu estou. Eu vivo na presença dele. Quem dá sentido a todas as coisas é a presença do Senhor, porque ele é antes de tudo e de todos, Aquele que era, que é e que há de vir. Eu gostaria de pedir aos irmãos do som que voltassem aqui para frente, os instrumentos. Essa presença, ela precisa ser mais esclarecida por nós, Igreja do Senhor, povo do Senhor. Quando nós estamos aqui adorando ao Senhor com os cânticos, as orações, nós o fazemos voltados para o Senhor. Sabemos que Ele está presente onde o nome dEle está sendo exaltado, porque Ele procura adoradores. Então Ele está de nos achar, porque nós estamos aqui adorando o Senhor. Mas além deste fato, existe aquela consciência que começa a ser de todos, de que a presença está manifestada. Você pode dizer, como Paulo usa aquela explicação, dizendo que uma pessoa que chega de fora e que não faz parte da igreja, chega numa reunião onde o Espírito está realmente conduzindo todas as coisas, a reunião da igreja, aí esta pessoa vai dizer: realmente Deus está no meio de vós. Realmente eu pude tocar, tem Deus aí desse negócio. Essa manifestação, esta presença precisa ser discernida, porque ela traz em si um conteúdo muito grande para a nossa vida na presença do Senhor. E como eu falei aqui a respeito do Elias, eu queria que nós todos cantássem. Você pode ficar à vontade, pode ficar sentado, em pé, do jeito que você quiser. Mas nós vamos cantar Estes São Dias de Elias. Estes são dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são dias do servo Moisés, justiça reinando outra vez. São dias de tribulações, de trevas e perseguições,
Nós somos a voz do deserto que clama, prepare o caminho do Senhor. Ele vem, trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voará, claro e alto, o seu ano do perdão. De Sião virás, ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará, claro e alto, o seu ano do perdão, de Sião virá salvação. Estes são dias de Ezequiel, no vale dos ossos secos. Estes são dias do servo Davi, restaurando a adoração. São dias de grande colheita, os campos brancos estarão. Nós somos os trabalhadores da vinha, pregando a salvação. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará. E alto, o seu ano do perdão, de Sião virá, ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, nas nuvens voltará, claro e alto, o seu ano do perdão, de Sião virá, Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor é maravilhoso, te agradecemos, presença divina. Amém. Pode sentar, irmãos. Na quarta-feira passada eu tive uma experiência interessante com o Senhor, eu quero compartilhar com vocês. Eu saí daqui para uma cidade próxima, onde estaria sendo inaugurada uma mina de minério de ferro. E haveria uma reunião ali com os trabalhadores e a ministração da palavra, intercessões, coisas desse tipo, porque um dos que estavam ali naquele trabalho, responsável por aquele trabalho, era um irmão cristão aqui da comunidade. Aí, nós chegamos lá e ficamos dentro de um container pequeno. Tinha umas 15 pessoas dentro daquele container, mais ou menos. E estávamos esperando a chegada de um irmão, de um pastor, que era amigo de um dos sócios ali daquele empreendimento. E a coisa não... O irmão não chegava. E a gente ali naquele lugarzinho reduzido, e já não conhecia direito as pessoas, pelo menos as outras lá, além daquelas que estavam comigo, claro. Eu também não conhecia. Aquele negócio ali, foi, meu Deus, não dá para a gente sair lá para fora, pelo menos andar um pouquinho até esse pastor chegar? Mas isso era lá dentro da minha cabeça, Aí demorou mais um pouco. Vamos sair, vamos lá para o lugar onde vai ter reunião mesmo. E nesse ínterim, o pastor chegou. E ele chegou dizendo o seguinte: olha, gente, eu me perdi. Eu saí andando aqui no meio dessas outras minerações, por aqui, e eles me falavam onde é que era, eu perguntava, mas eu não acertava com o lugar. Aí, o senhor falou comigo, pega aquela, anda naquela direção.
Aí ele começou a dirigir o carro dentro daquela direção. Agora vira para cá, agora vai para lá. E ele apareceu lá. Você acredita nisso? Eu acho que era só eu que era o cético, então. Mas ele chegou aqui por acaso. Deus está falando com ele, vira para a direita, vira para a esquerda, vai para frente. Coisas assim que a gente guarda lá na cabeça da gente. Vocês também pensam assim, mas não falam. Aí, eu falei, ufa, até que enfim o pastor chegou, né? Porque demorou muito. Aí nós fomos para aquele lugar lá onde ia ter reunião. E, então, eu pedi o pastor para fazer uma oração, para a gente começar ali, eu vou compartilhar. E tinha uma irmã também, que estava lá, da oitava, ela estava com violão. E então, aquele pastor começou a orar. Irmãos, eu fui ficando assim, diferente. Ele fazia uma oração que eu gostaria de fazer, porque ele estava realmente cheio do Espírito Santo. Ele começou a louvar o Senhor, a agradecer a Deus. Eu não consigo dizer a fieira de motivos que ele naquele momento apresentou. Agradecendo ao Senhor. Nós estávamos num lugar, no alto do monte, vendo aquela paisagem maravilhosa, toda verdinha daquele lugar onde nós estávamos, que dava aquela ênfase na criação de Deus. E ali naquele momento, o Espírito começou a falar comigo, está vendo? Sou eu mesmo que indiquei o caminho para ele. E ele está falando estas coisas que está em consonância com a sua visão da verdadeira adoração a Deus. Ele falando. Eu fiquei impressionado com aquilo. E depois eu compartilhei a palavra, Deus abençoou. As canções vieram também trazendo claramente para todos os que eram cristãos e os que não eram cristãos que a presença estava ali. Deus em cuja presença eu estou. Então, irmãos, eu creio que isto é algo que nós precisamos começar a observar mais. Nós temos um Deus que nós não podemos pegar com a mão, mas nós podemos perceber a presença dele num ambiente. É verdade isso? Vocês percebem isso aqui na adoração? A presença está manifestada aqui? Irmãos, nós temos que ir atrás dela. Nós temos que ir atrás dessa presença. Nós temos que aprender a estar diante desta presença, como Elias e Eliseu viviam. E o Senhor começou a me falar então que vocês estão vendo algumas coisas que são as corriqueiras entre vocês mesmos, mas vocês não estão vendo, falando para mim, você não está vendo o que eu estou fazendo fora da visão que você tem das coisas. E eu então começo a pedir ao Senhor para me ajudar e nos ajudar como o povo dele, a começar a perceber e a vivenciar a presença do Senhor. Porque, como já foi dito, esse profeta que é o profeta que estava na presença do Senhor, nós vamos ver isso mais aqui na Bíblia, Elias. Nós, lembrando dele, podemos dizer que o Deus em cuja presença ele estava, como cantamos, é aquele que era, que é e que há de vir. Que era, que é e que há de vir. Você vive na presença deste Deus, você percebe a manifestação da presença dele. Quando o povo de Israel estava no deserto, isso era notório. Era uma coisa normal. A presença do Senhor manifestada naquela nuvem sobre o Santo dos Santos. E nós temos que aprender a viver nesta presença e perceber esta presença para que dentro dela nós possamos então ser restaurados, fortalecidos. Meu irmão, a adoração, quando ela é essa adoração onde há uma conexão do Espírito de Deus com o seu Espírito,
Ah, não tem jeito. A Bíblia fala que aquele que adora ídolos se torna semelhante a eles. Você se torna semelhante àquele a quem você adora. E se você adora em espírito e em verdade diante de Deus, se você usufrui a presença do Senhor, você está sendo, dia a dia, formatado de acordo com aquele padrão maravilhoso que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então eu queria que você prestasse atenção nisso. Não perca essa oportunidade de usufruir da presença. E outra coisa, não ande fora da presença. Qualquer momento do dia que você for surpreendido por qualquer uma coisa que estiver acontecendo, que você nem estava esperando que você ia passar por aquilo, lembra, eu vivo na presença. O Espírito de Deus habita em você? Ele testifica com o seu espírito que você é filho de Deus? Vós tendes a unção. É esse espírito que está presente na nossa vida. Não há necessidade que ninguém vos ensine. A unção ensina. Nós temos que andar na presença. Nós temos que andar na presença. Não somente usufruir esses momentos, né? Porque quando a igreja está reunida, você pode chegar aqui até meio assim, fora do ar, mas à medida que você vai percebendo o mover, essa energia espiritual subindo aqui na presença de Deus, você então é tocado, você percebe, opa, peraí, que coisa maravilhosa. E entra também neste mesmo rio e começa a adorar o Senhor. Meus irmãos, nós temos que adorar o Senhor. E quando nós adoramos ao Senhor, nós passamos a conhecê-lo mais. Por isso que a palavra nos fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós temos que usufruir da presença. Moisés, quando estava lá naquela situação tão crítica, o povo fazendo aquele bezerro de ouro, né? E aquele momento era um momento muito dramático. O Senhor falou para ele, olha, Moisés, eu não vou com vocês não. Eu vou mandar o meu anjo. Porque se eu for com vocês, eu acabo com vocês. Moisés, ele argumentou. Meu Deus, se o Senhor não for conosco, nós vamos continuar aqui. Se a tua presença não estiver conosco, nós vamos ficar acampados aqui mesmo. Meus irmãos, vamos lembrar disso, dessa presença. Vamos lembrar que, embora você não esteja vendo as coisas com os seus olhos natural, está havendo um mover que vai além do seu momento, daquilo que você alcança, daquilo que você percebe, que te envolve, que é esta presença executando a vontade que ela realmente tem. E em relação à sua vida, em relação às coisas todas que te cercam. Eu uma vez falei isso, e eu vou rememorar aqui quem me ouviu falando. Nós não estamos sujeitos às situações. Nós não estamos aqui sujeitos às coisas. Não. Nós somos a razão dessas coisas acontecendo em volta de nós. A gente olha para as dificuldades e fala, a gente se sente tão pequeno, né? Ah, Deus, eu não dou conta não, aqui agora eu vou parar. Mas, na verdade, é aquilo que eu falo, não é a gente que tem que ter medo do diabo, não, é o diabo que tem medo de nós. O Senhor já te separou antes da fundação do mundo. Ele já conhece o seu dia, o seu andar, o seu levantar. Ele já preparou todas as coisas, obras, para que, através do Espírito Santo de Deus, você manifeste a luz enquanto você está aqui presente nessa terra. É isso? Então, preste atenção à referência no movimento todo que você está envolvido nele, no momento que nós estamos vivendo, né, aqui como humanidade mesmo. Lembra, você é referência. Você não está sujeito às circunstâncias. As circunstâncias é que acontecem por sua causa. Não somos obra do acaso, o esquema está falando. Não somos. E este, em cuja presença estamos,
Ele tem todas as coisas preparadas. No final do livro do Apocalipse, ele fala o seguinte: tudo, aquele que assenta no trono, tudo está feito. E nós ainda nem vivenciamos aquelas coisas todas que a palavra nos fala que é onde ocorreu nos últimos dias. Presença santa. Abra sua Bíblia agora no livro do Apocalipse. Não ri, não. No livro do Apocalipse, você vai ler comigo o capítulo 11, no capítulo 11. Verso 3, darei às minhas 2 testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor, na presença do Senhor. O Senhor vai manifestar essas 2 testemunhas. Agora você vai para Zacarias capítulo 4, verso 3. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor Deus dos exércitos. Versículo 11. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Ele respondeu: não sabes o que é isso? Eu disse: não, meu senhor. Então ele me disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra, que estão na minha presença. Esses 2 textos nos identificam, né, com a mesma revelação. Na presença do Senhor estão 2 figuras, e elas são mostradas pelo profeta Zacarias, e essas 2 mesmas figuras, elas aparecem no livro do Apocalipse. Cheias de Deus, cheias do óleo, cheias do Espírito, oliveiras que estão na presença. Lembra que o Elias falava isso? O Deus em cuja presença. Então, algumas pessoas entendem, eu sou uma delas, que este Elias, ele vai voltar aqui como uma dessas testemunhas. Na terra. Vai voltar para a terra, ele vai manifestar, porque ele não morreu, né? Ele foi arrebatado numa nuvem, né? num redemoinho. E a palavra de Deus nos fala que essas 2 testemunhas vão ter um poder muito grande nesta hora final, que precede a manifestação de Jesus aqui na terra, na sua volta, né? E a palavra nos fala que se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias que profetizarem. Aconteceu isso na história de Elias. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como ferir a terra com toda sorte de flagelos, quantas vezes quiserem. Quando tiver, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta, que é o anticristo, surge do abismo e pelejará contra elas, e as vencerá e matará. A gente lê esse texto aqui e fala: que coisa, isso parece filme, será que isso é real mesmo? Quando o Senhor Jesus chegou aqui, ele teve um momento, Mateus capítulo 17, em que ele
levou 3 dos seus discípulos para o alto de uma montanha. E ali eles tiveram uma experiência maravilhosa com o Senhor. E naquela experiência que foi o Senhor se transfigurar diante dos 3, e nesse mesmo momento ele estava conversando com 2 figuras, reconhecidas como Moisés e Elias. Jesus estava conversando com eles. E aquela visão apaga, né? Completamente. Vem uma nuvem, tampa tudo ali, e uma voz. Este aí. Não fique impressionado com Elias nem com Moisés, não. Este aí, cujas vestes estão resplandecendo. Este é Jesus, é o meu filho amado. Dá atenção a ele, ouve o que ele vai falar. Desceram do monte, Jesus falou para eles: vocês não vão contar nada para ninguém, só depois da minha ressurreição. E olha que Jesus já ia anunciando, ele foi anunciando isso o tempo todo, naquele período final em que ele estava aqui conosco. E eles, quando estavam descendo, versículo 9, capítulo 17, descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, as Escrituras ser necessário que Elias venha? Que Escrituras que estavam se referindo? Não desmarca o 17, não. Vem para Malaquias, capítulo 4. O último livro do Antigo Testamento. Versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse dia já aconteceu? Não. Então ele não chegou. Vocês concordam comigo? Por isso que os discípulos falaram para Jesus: por que está escrito isso na Escritura? O que é isso? Eles acabaram de ver o Elias ali no monte conversando com Jesus. Então o que Elias vai fazer? Ele vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra como maldição. Ele está mostrando aí a intervenção dele no povo de Israel antes que ele chegue trazendo o juízo, né? Na sua volta gloriosa. E então os discípulos, descendo lá do monte, perguntaram: por que nas Escrituras está falando isto? Jesus, então, disse para eles o seguinte. Respondeu: de fato, verso 11, Elias virá e restaurará todas as coisas. Ele virá. Então, comunidade cristã da Zona Sul, o Elias vai voltar. E tudo indica, por ele ser aquele que estava na presença, vivia na presença, e foi colocado aqui pelo profeta Zacarias, né? Ele era uma daquelas oliveiras. E no livro do Apocalipse, das 2 testemunhas, falando de sinais que o próprio Elias operava, falava exatamente a mesma coisa. Então, Elias virá. É o que Jesus está falando. Agora Jesus continua o seguinte: eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Uai, o que é isso? Elias virá? Elias já veio? E restaurará todas as coisas. De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Jesus estava se referindo a uma pessoa e que estava relacionada com ele próprio, que da mesma forma como esta pessoa foi sacrificada, ele também seria. E ele então, e os discípulos então,
entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Ué, mas não era o Elias? Lucas. Duas coisas muito importantes, irmãos. O Elias, do capítulo... Eu falei agora, o Lucas, né? No capítulo 1, do verso 17 de Lucas, é de fato o João Batista. Versículo 17. Então irá... Eu vou botar um pouquinho aqui antes, né? Falando aqui para o pai de João Batista. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, com o nascimento do menino, que era o João. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. E aí acontece a mesma coisa, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Povo preparado. Então Jesus fala, Elias virá. Mas Elias já veio. Por quê? Porque esse Jesus que há de vir, ele vem duas vezes. A primeira vez que ele chegou aqui, não era para juízo. Era para trazer perdão, a graça, a misericórdia de Deus. Eu dou a minha própria vida. Custaria a vida do unigênito de Deus, como o homem que era aqui na terra, para que o resgate fosse pago. E Jesus então se ofereceu ali na cruz por nós. Mas antes que ele chegasse, João Batista saiu pregando numa unção poderosa. João Batista não fez sinal nenhum como Elias fazia. Nenhum. Mas a pregação dele era tão poderosa, era tão cheio do Espírito, que as pessoas iam para o estádio lá da época, né, para escutar ele pregar. É mesmo? Aí vocês estão lendo a Bíblia ou não estão, gente? Claro que não. Onde é que ele estava? Ele estava no deserto. E a pregação dele era uma pregação tão poderosa que o pessoal ia lá no deserto. Imagina o deserto. Não tinha cadeira para você sentar, não tinha, sei lá, deserto. Escutar o homem. E ele falava com um som tão grande que as pessoas quebrantavam seus corações. E aqueles que recebiam essa palavra eram batizados. E é assim que começa a nossa história. Vocês lembram o apóstolo Paulo falando lá em Éfeso, né? O pessoal de Éfeso falando para Paulo, nós fomos batizados no batismo de João Batista. Batismo de arrependimento. Nós não conhecemos isso tudo aí, para nós é novo que você está colocando. Que existem outros batismos. E João Batista, então, veio e fez este trabalho. Mas como Jesus mesmo disse, da mesma forma que ele foi executado, também aconteceria com ele. Mas acontece que este Jesus vai voltar outra vez. E ele já anunciou isso de uma forma física, quando ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho. O rei. As autoridades escrevam, fala para os meninos não falar isso, porque isso se refere ao Messias. Jesus falou, se eles pararem de falar, as pedras vão clamar. Eis aí vem o teu rei, montado num jumentinho. O profeta já tinha falado lá atrás. Mas ele vai voltar, irmãos. Ele vai voltar, e você já está cansado de ler o capítulo 19 do Apocalipse aqui. Ele volta gloriosamente. Ele volta trazendo juízo e justiça sobre a terra. Mas antes que essa calamidade, né, que é exatamente o derramar da ira do Senhor aconteça, ele nos enviará o profeta Elias. Ele vai voltar. E a pessoa dele traz para nós, irmãos,
este entendimento muito claro de que nós precisamos viver como Ele na presença. Na presença do Senhor. Só assim nós vamos ter realmente essa unção, essa capacidade sobrenatural para enfrentar esse momento final. Aquele povo que João Batista começou ali no seu ministério, aqueles que se converteram e aceitaram aquela palavra de João Batista, esses depois foram para, alguns deles pelo menos a Bíblia faz referência, foram ser discípulos de Jesus. E Jesus também, os seus discípulos, não Jesus mesmo, batizava as pessoas que se arrependiam, porque a mensagem de Jesus era a mesma mensagem de João Batista. Quando os discípulos de Jesus batizavam ali aquelas pessoas, assim como João Batista estava batizando, aqueles que se arrependiam, que chegavam entendendo que realmente o reino de Deus estava para se manifestar, eles estavam se arrependendo da conduta deles, para que eles pudessem ter a oportunidade de entrar no reino. E Jesus pregava isso. Arrependei-vos, porque está próximo o quê? Este batismo que os discípulos de Jesus fizeram, no momento em que Jesus ainda estava lá com eles, antes de morrer e ressuscitar, é o mesmo batismo de João Batista. Só depois é que chega o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só quando a igreja é manifestada. Ou então em nome do Senhor Jesus. Mas João Batista fez o seu trabalho diante da nação de Israel, porque a vinda de Jesus foi para Israel. O ministério de Jesus foi para Israel. Mas, depois que ele morreu, entregou a sua vida por nós e ressuscitou, ele falou, tem coisa diferente agora acontecendo. A igreja nasce. Nasce com a presença manifestada do Espírito Santo de Deus. Nós temos que viver nessa presença agora. Nós temos que estar em conexão com Ele o tempo todo. Não ficar tão dependentes de algum ensino especial ou diferente que você ainda não saiba, para então você alcançar uma posição mais alta. Esquece isso. Você tem que ter vida, comunhão com este Espírito que dá o poder necessário para a mensagem que nós devemos transmitir. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Então vocês vão ser minhas testemunhas, não só em Jerusalém, Judeia, como vocês já tinham feito, mas agora vocês vão até os confins da terra. Meus irmãos, esse evangelho está correndo o mundo. Está correndo o mundo. Desde o momento que Jesus voltou aos céus. E depois que ele fizer o serviço, o cavalo branco tiver feito todo o serviço necessário, a igreja sai da terra. E aqueles que João Batista e Jesus trabalhou e preparou lá dentro de Israel, que são representados por aqueles 70 que ele envia 2 a 2 para anunciar o evangelho do reino, estes terão a sua continuidade a partir do momento que a igreja sai da terra. Israel vai correr a última parte desta corrida da humanidade até que Jesus volte. Mas antes disso você já foi embora, foi para o céu. A igreja do céu foi arrebatada. E de acordo com aquilo que eu entendo pelas Escrituras, a igreja vai ver as testemunhas também. Também. É uma corrida, irmãos, de revezamento. A igreja vai passar o bastão para os santos da tribulação, que a Bíblia nos fala, que surgirá daqueles 144 mil que Deus vai levantar nesses últimos dias, da nação de Israel. Então, debaixo dessa instrução, eu quero dizer para vocês que, como diz o escritor de Hebreus, Deus tem coisa superior a nosso respeito. Coisas superiores a este reino maravilhoso que Israel espera, o reino do Messias. Tem algo maior. A nossa Jerusalém não é aqui na terra, a nossa Jerusalém como igreja é a celestial. No meio dela está o trono daquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. E assim como ele abriu a história, ele vai fechar também.
tudo está feito. Eu queria então, trazendo essa palavra para vocês, estimular você a ter uma vida mais íntima com o Senhor. Buscar mais a presença do Senhor, não só nesses momentos em que a congregação está aqui adorando a Deus. Onde você percebe, repito, eu sempre digo isso, se você quiser pegar em Deus, você precisa de estar num ambiente onde o Senhor, a presença do Senhor está se manifestando. Ali você está pegando, você está vendo, você está percebendo. Como eu perguntei aqui no princípio, vocês perceberam? Vocês viram? É isso. Nós tocamos, como foi falado lá por Paulo, né? Eu chego de fora e olho e falo assim, Deus está aí. Será que nós podemos dizer que este ambiente aqui é um ambiente onde a presença de Deus repousa? Pode? Fala um amém aí quem acha que pode. Amém. Então pega essa presença agora. Leva ela consigo. Ela já está aí. É só um despertamento. Vai com ela como Elias ia e Eliseu também. Elias era considerado um profeta especial porque ele fazia descer fogo do céu, né? Mas ele não fez fazer descer fogo do céu, não foi só lá na hora que ele estava lá com os profetas de Baal, não. Vocês sabem de outro momento? Vamos ler a Bíblia. O rei de Israel queria que o Eliseu, ou Elias, se apresentasse. Então ele mandou o soldado lá buscar o Elias. Aí ele está lá no final do livro de Primeira Reis, ou princípio de Segunda Reis. Ele fala para o Elias assim, ô Elias, o rei está te chamando, vamos embora. É igual tipo hoje, a Polícia Federal chegou, remove. Elias virou para eles e falou assim, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu na cabeça de vocês. Eram 50. Morreram todos esturricados. Aí o rei manda mais 50, com um lá, um comandante deles. Ele chegou lá, ô Eliseu, desce daí, eu estava no morto, desce daí e vem cá, porque você tem que se apresentar ao rei. Eliseu falou assim, se eu sou homem de Deus, Elias, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma com vocês. Esturricou todo mundo. O rei mandou mais, gente. Mandou outra vez. Aí chega lá, aí o soldado é diferente, né? Ele já chegou ajoelhado, chegou e falou assim, já aconteceu isso. Com toda humildade. Aí o Eliseu foi. Olha, o Elias foi. Irmãos, a autoridade daquele homem. Eu estou na presença de Deus. O óleo tem que fluir. E eu estou doido para ficar encharcado. A presença do Senhor tem que sair de dentro de nós, tem que sair, não tem? De um jeito ou de outro, tem que sair. E então, ele fez descer fogo do céu 3 vezes, o Elias. E, olha gente, para conhecimento de vocês, essa expectativa de Israel que tem de Elias, tá? Ela será usada pelo anticristo, pelo Satanás, o dragão, para iludir a nação de Israel. Eles estão esperando Elias. E vai aparecer um que faz descer fogo do céu. É o Elias. Vamos lá para Apocalipse capítulo 13? Só para você conferir o que eu estou dizendo. Apocalipse capítulo 13. Vi, verso 11, ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Agora, Paulo já tinha nos dado uma profecia, né, a respeito disso. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 7, Jesus falando aí sobre, ou Paulo falando, né, sobre
esse momento. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, que somos nós. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda, conforme o capítulo 19 do Apocalipse. Verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é, segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Vai acontecer muita coisa na terra ainda, gente, mas vem concentrado, vem concentrado. Esses últimos dias são dias de Elias. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado porque nós podemos adorar, participar da ceia, da comunhão e estarmos aqui juntos também partilhando a Tua palavra e comendo, Senhor Deus, essa comida, esse alimento que é a Tua revelação para nós. E, ó Deus, a ênfase aqui, Senhor, foi exatamente a Tua presença. E eu quero pedir ao Senhor, juntamente com os irmãos que têm essa sede, essa fome da Tua presença, do Senhor mesmo manifestado, que isso seja derramado sobre nós dessa congregação, Senhor. Que todos nós, em qualquer momento, em qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana, Senhor Deus, em que for pontuado, poderá dizer: eu estou na presença do Senhor. Oh, meu Deus, nos ajuda sim, para que a gente comece a perceber a mão do Senhor e a obra do Senhor naquilo que nós não alcançamos e nem percebemos naturalmente também, como o Senhor fez comigo naquele dia ali na quarta-feira, Senhor. Eu não estava vendo, eu não estava percebendo, era o Senhor mesmo. E agora, meu Pai, nós vamos, depois dessa reunião aqui, voltar para os nossos lares, e depois nós vamos descansar, depois nós vamos enfrentar a segunda-feira, a terça-feira. Meu Deus, a Tua presença, até que não haja distinção desse momento em que nós estamos aqui reunidos para os momentos que nós vamos estar individualmente aí, separados, nas atividades naturais do dia, onde o testemunho do Senhor tem que sair, onde o óleo tem que ser manifestado, Senhor, com palavras, com ações, com atitudes. Meu Deus, em nome de Jesus, dá-nos essa experiência para que, assim como Elias, assim como Eliseu, possamos falar o Deus em cuja presença eu vivo. Amém. Deus te abençoe.